Oi, gente, Camila falando. E agora nós vamos dar início à nossa quinta aula de conteúdo de genética. Lembrando que se você não tiver assistido às aulas anteriores, por favor, assista. Genética não é um assunto que dá para entender com o barco andando, é um assunto cumulativo. Então, caso você não tenha assistido às 4 aulas anteriores, por favor, assista antes de dar início a essa aula. Caso você esteja tudo ok, vamos lá. Vamos entender agora esses dois tópicos super importantes e de cada um deles eu trouxe o que mais cai no Enem, que é o tópico de alelos múltiplos e de mapas genéticos, começando por alelos múltiplos. E a principal abordagem de alelos múltiplos no Enem é sistema ABO, ou sistema B0, que é o nome mais correto. Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, quais são os 3 alelos que determinam a tipagem sanguínea no ser humano. Lembrando que aqui é coisa de ser humano. Isão A, Isão B e o Izinho. Eles vão se relacionar de diferentes formas, mas é importante lembrar que o sangue é determinado por um par de fatores. Então, 2 alelos determinam o tipo sanguíneo de um indivíduo. Mas essa relação vai determinar diferentes genótipos e fenótipos. A gente vai já entender isso na próxima tabela. Então, esses são os antígenos ou aglutinogênios. Por que tem esse nome? Porque são proteínas que vão aparecer na hemácia dos indivíduos. A hemácia, que é aquela célula super importante do sangue, aquela célula nucleada super importante do sangue, dá a cor vermelhinha ao sangue, né? Então, na membrana dela, o indivíduo ele vai ter ou não proteínas, né? Porque não ter uma proteína também indica um tipo de sangue. E o tipo de proteína que ele possui vai justamente indicar qual é o tipo de sangue que ele tem. Mas vamos já deixar isso bem claro. E aí eu tenho que o Isão A, ele é mais forte que o Izinho. Então, eu posso dizer que o Isão A é dominante, traço dominante, e o Izinho é traço recessivo. Do mesmo modo, o Isão B, ele domina o Izinho. Então, Isão A e Isão B são dominantes e o Izinho é recessivo. Mas, uma observação super importante com relação a alelos múltiplos e sistema ABO. O Isão A, ele é tão dominante quanto o Isão B. Então, aqui vai acontecer uma coisa que é super interessante, que é a codominância, que é quando 2 alelos se manifestam igualmente. Um não domina sobre o outro. Então, a pessoa que tiver nas suas hemácias tanto proteína, tanto antígeno, antígeno mesmo, Isão A quanto Isão B, ela vai ser do sangue AB. Um sangue não vai dominar sobre o outro. Então, é um caso de codominância aqui em alelos múltiplos em sistema ABO. E aí, eu tenho essa tabela aqui que faz meio que um resumo de tudo relacionado a sangue. Então, eu tenho aqui fenótipo. O que é o fenótipo? É o que a gente expressa. Então, o ser humano, ele pode ter 4 tipos de sangue. Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O, que é chamado de sangue zero. Vocês vão já entender por quê. Só que, para determinar esses fenótipos, ele pode ter esses genótipos. Para o sangue A, Isão A, ou Isão A Izinho, já que o Izinho ele é traço recessivo quando junto com o Isão A. Então, uma pessoa de sangue A, ela pode ter esses 2 genótipos. O mesmo para uma pessoa de sangue B. Para uma pessoa de sangue AB, ela vai ser Isão A e Isão B. E que é aquele caso de codominância que eu falei para vocês. Os 2 vão ser expressos. Uma pessoa de sangue O, ela é Izinho e Izinho. Então, é como se fosse o recessivo do sistema sanguíneo. E aí, aqui é aglutinogênio, tá? Pessoal, não é aglutinogênio, é aglutinógeno e antígeno. Na hemácia desses indivíduos, no caso de um indivíduo do tipo A, na hemácia dele vão ter as proteínas do tipo A na membrana. Na hemácia do indivíduo do tipo B, vão ter as proteínas do tipo B na membrana. Na hemácia dos indivíduos do tipo AB, vão ter as 2 proteínas na membrana, tanto o tipo A quanto o tipo B. Na hemácia do indivíduo do tipo O, do tipo 0, não vai ter nada na hemácia, por isso que é chamado tipo 0, né? Sangue AB0. Ele não tem nada na hemácia. Mas o que ele tem no sangue? No caso, que o nome é aglutinino anticorpo, que é o que fica no sangue. Isso aqui fica na hemácia. Isso aqui fica no plasma sanguíneo, no líquido mesmo. Aqui fica na célula sanguínea, hemácia, e aqui fica no plasma sanguíneo, no líquido. Então, quem tem na hemácia proteína A,
vai ter no sangue o anti-B. Então, você tem no sangue o contrário do que você tem na hemácia. Quem tem no sangue proteína B tem anti-A no sangue. Quem tem na hemácia proteína AB não tem nada no sangue, no plasma, nenhum anticorpo desse relacionado a sangue. E quem não tem proteína na hemácia vai ter tanto anti-A quanto anti-B. Esse entendimento é muito importante para também poder ter uma compreensão assim mais clara daquele testezinho que a gente faz para determinar a tipagem sanguínea. Mas vamos lá. Então, aqui só reforçando. Na hemácia da pessoa de tipo A, ela tem o antígeno ou aglutinogênio do tipo A. E no plasma sanguíneo, ela tem a aglutinina, o anticorpo anti-B. A pessoa do tipo B tem na superfície da hemácia o antígeno B e no plasma sanguíneo o anti-A. A pessoa do tipo AB tem os dois tipos de antígeno na superfície da hemácia e nenhum anticorpo, nenhuma aglutinina no sangue. A pessoa de tipo O não tem nada na hemácia, não tem proteína na hemácia, não tem antígeno, né, na hemácia, e tem no sangue tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, aqui foi só para reforçar. E aí, aqui eu vou fazer uma revisão de doação de sangue, que é algo também bastante recorrente. A pessoa de sangue O, ela pode doar tanto para outra pessoa de sangue O, como para uma pessoa de sangue A, como para uma pessoa de sangue AB, como para uma pessoa de sangue B. Por que que ela pode doar para todas essas pessoas? Porque ela não tem nada na hemácia. Ela não tem nada na hemácia dela. Então, essa pessoa do sangue A, por exemplo, que vai receber transfusão de sangue O, não vai ter incompatibilidade, porque ela vai receber hemácias que não tem nada. E por mais que ela tenha anti-A no soro, né? No soro, no plasma do sangue O, tem anti-A em pequena quantidade. Primeiro, você precisa de uma sensibilização para aumentar essa quantidade. Então, em termos de primeira doação sanguínea, uma pessoa de sangue O pode tranquilamente doar para uma pessoa de sangue A. Uma segunda ou uma terceira vez que não é interessante, porque aí aquela pessoa já vai ter bastante já vai estar recebendo bastante anti-A vindo do sangue O. E aí pode ser que dê algum problema. Mas vamos pensar em termos de primeira transfusão, né? Porque é um pouco difícil uma pessoa, assim, que não tenha nenhum problema, claro, precisar de mais de uma transfusão na vida. Então, em termos de primeira transfusão, o O pode doar para qualquer um deles, porque ele não tem nada na hemácia. Então, não vai haver incompatibilidade. O A pode doar para o A tranquilamente e pode doar para o AB, porque o AB ele reconhece proteína A, já que ele tem o A na proteína dele. Então, tanto o A quanto o B podem doar para o AB. E o AB ele pode doar para si mesmo e pode receber de todo mundo. Então, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Como é que isso fica bem claro? Se a pessoa de sangue O não tem nada na hemácia dela, ela pode doar para qualquer um que não vai ter incompatibilidade. Se a pessoa de sangue AB tem os dois tipos de antígeno na hemácia, ela pode receber de qualquer um que não vai ter incompatibilidade. Então, tem que pensar assim, não leve em consideração o que ela tem no sangue, porque o que ela tem no sangue, no plasma, quer dizer, é em pouca quantidade, e só vai importar e dar algum efeito colateral para ela a partir de uma segunda ou terceira transfusão daquele sangue que não é compatível com o dela. Porque se a pessoa é B e ela recebe de B, não tem problema nenhum. Mas se ela é O, se ela é B e recebe de O, pode ser que uma segunda ou terceira transfusão ocorra um problema. Mas o que vocês precisam saber mesmo é que o sangue O é doador universal e o sangue AB é receptor universal. É muito importante ter esse esquema bem fixo para vocês, porque ele ajuda a responder muitas questões. E aí aqui eu tenho uma exceção que eu vou falar super rápido com relação à determinação do tipo sanguíneo. Porque pode ser que eu faça exame de sangue em algum de vocês, né, nunca se sabe, e vocês tenham uma testagem diferente do que realmente é o sangue de vocês. Porque assim, ó, em relação àquele examezinho que faz a testagem do sangue, como é que acontece? Se a pessoa... Vamos analisar aqui a hemácia da pessoa, né?
Uma pessoa de sangue A, ela tem proteína A na hemácia dela. Então, eu pego um anti-A, um sorinho anti-A, e jogo um anticorpo, né, anti-A, numa gotinha de sangue A. O que vai acontecer? Vai aglutinar, o sangue vai ficar visivelmente como se tivesse, como se fosse leite coalhado, só que leite coalhado vermelho. Só que se eu jogar o anti-A numa pessoa de sangue B, não vai acontecer nada, porque ela não tem a proteína A na hemácia dela. Mas se eu jogar o anti-A numa pessoa de sangue AB, vai aglutinar. Se eu jogar ou anti-A ou anti-B numa pessoa de sangue O, também não vai acontecer nada, porque ela não tem nada na hemácia. Mas se eu jogar um anti-B numa pessoa de sangue B, vai aglutinar. Então, esse examezinho me permite fazer a tipagem sanguínea. Eu devia ter trago, né, uma representaçãozinha disso, mas a explicação geral é essa. Porque é como se colocasse um sorozinho, né, que é bem acessível para comprar esse sorinho, que ele tem lá o anti-A e o anti-B. E aí você joga uma gotinha do sangue. Se não tiver nenhuma reação, sangue O. Se tiver reaçãozinha, né, se coagular para o A, é porque a pessoa é sangue A. Mas se coagular para o A e para o B, ela é sangue AB. Então, é isso mais ou menos que vocês têm que entender. Eu devia ter trago uma figurinha, mas é isso mais ou menos. E aí, eu tenho essa exceção, que é o chamado efeito Bombaim. O que é Bombaim? Bombaim é uma cidade na Índia em que esse efeito foi observado. Não é tão curioso o fato de ter sido observado na Índia, porque a Índia é um país de população gigantesca. Então, esse efeito, né, é algo que acontece muito raramente no indivíduo. É muito difícil você encontrar alguém que seja efeito Bombaim, mas eu não vou explicar o mecanismo para vocês. O que basta vocês entenderem é que a pessoa, ela não produz uma enzima chamada enzima H, e isso faz com que ela seja de sangue AB, mas naquele exame que eu acabei de explicar para vocês, que coloca o anti-A e o anti-B, ela ateste sangue O. Então, ela vai ser sangue AB, mas na hora que eu colocar o anti-A no sangue dela, ou o anti-B, ela não vai coagular, indicando que é um O. Então, o efeito Bombaim é um falso O para sangues AB. É isso que vocês precisam saber. E agora, eu vou falar de algo complementar à questão do sistema sanguíneo humano, né? Que é o sistema RH, que é um sistema diferente do ABO, mas que eles são analisados, né, no nosso cotidiano dos hospitais juntos. Porque você não é só sangue A, você é sangue A negativo ou sangue A positivo. Esse negativo ou positivo está relacionado ao sistema RH. E aqui tem esse cara, né, o Lansky Carl, que foi quem descobriu isso, né? Porque antes eles faziam transfusão sanguínea sem considerar a tipagem sanguínea da pessoa. Então, geralmente, a pessoa que recebia muito sangue, vamos supor, você é sangue O e você recebe sangue AB. Minha nossa senhora, você vai ter uma série de reações, seu sangue vai começar a coagular. Por quê? Porque você não tem nada na sua hemácia, você é sangue O. Mas o que você tem no seu sangue? Você tem tanto anti-A quanto anti-B. E aí não dá certo. Lembrando que o O, ele é doador universal. Quem é receptor universal é o AB. Então, quando isso acontecia, a pessoa morria ou ficava muito doente, enfim. E aí foi descoberto não só que para fazer doação de sangue tem que ser compatível o sangue ou tem que ser aceitável, né? E também tem que ser levado em consideração o sistema RH, se a pessoa é positiva ou negativa. E aí eu tenho aqui o sistema RH, que foi descoberto pela análise do macaco rhesus, né? Porque por mais que o sistema BO seja mais utilizado para seres humanos, como o macaco é um mamífero e é de uma linhagem próxima, então dá para fazer essa análise de tipagem com eles também. E aí, eu não vou explicar o mecanismo para vocês, mas ó, pronto, aqui tem a figura que eu queria mostrar para vocês. Uma gota de sangue para o teste, que é o exame que eu falei para vocês. E aí coloca soro anti-RH, coagulou. Olha como é que ficou, sangue misturado, né? Você mistura com o auxílio de alguma coisa. Olha como é que ficou aqui, esse sangue coagulado e esse sangue não coagulado. Esse sangue que coagulou para soro anti-A quer dizer que ele é alguma coisa positivo.
E o sangue que não coagulou para o soro anti-RH é porque ele é alguma coisa negativa. Então, quando eu coloco uma gotinha do soro anti-RH no meu sangue, né, numa amostra do meu sangue, eu sou O negativo. Não acontece nada, o meu sangue fica desse jeito aqui. Mas se algum de vocês for AB positivo, A positivo, O positivo ou B positivo, o sangue de vocês vai ser assim se eu colocar o anti-RH. Então, a análise, né, o mecanismo é o mesmo. Aqui é só a explicação de como isso foi descoberto, tá? Mas não é muito útil em termos de vestibular. E aí eu tenho o fator RH e a eritoblastose fetal, que é uma condição que acomete bebês, né, devido à tipagem sanguínea dos pais. Isso também costuma ser bastante recorrente nos vestibulares. Então, eu tenho aqui aquele mesmo esquema que eu trouxe para vocês de quem pode doar para quem. E aí, eu tenho aqui como se fosse um resumo daquele esquema, né? Mostrando aqui que o O, ele é o doador universal e o AB, ele é o receptor universal. E aqui para o RH. O RH positivo, ele pode doar para RH positivo e receber de RH positivo. O RH negativo pode doar para o RH negativo, mas o RH negativo não pode receber de RH positivo. Então, é aquela coisa, se você é positivo, você pode receber tanto de alguém que é negativo quanto de alguém que é positivo. Mas se você é negativo, você só pode receber de negativo. Esse é o resumo. E aí, vamos lá. O que acontece? Uma mulher teve a sua primeira gravidez e ela é RH negativa, é alguma coisa negativa. E a criança é positiva, porque o pai é positivo. E aí fez o cruzamentozinho, deu que a criança vai ser positiva. Aí o que acontece? Nessa primeira gravidez, essa primeira criança, durante o parto, vai ocorrer a passagem de hemácias do feto, que são RH positiva, para o sangue da mãe. E aí essa mãe vai começar a produzir anticorpos, porque aquilo é um corpo estranho para ela. Se ela não tem RH positivo e ela recebeu durante o parto do bebê, o corpo dela vai começar a produzir anticorpos para aquele corpo estranho, né? Para aquele RH estranho. E aí na segunda gravidez, se a criança for positiva, quando vai ocorrer a passagem de anticorpos anti-RH para a circulação do bebê. Então, esse bebê ele vai nascer com uma série de complicações, porque é como se durante a gravidez o corpo da mãe, que já foi sensibilizado contra o RH, atacasse o bebê. Então, essa criança vai nascer com uma série de sintomas, pode até vir a óbito, recorrentes disso, né? Do corpo da mãe durante a gestação atacar o bebê, principalmente durante o parto, que a troca sanguínea é maior. E aí agora a gente vai para o segundo tópico dessa aula, que é a questão dos mapas genéticos. Eu vou ser bem sucinta nesse tópico. O mapeamento genético é basicamente a análise de genes. Eu tenho aqui um cromossomo, e aí eu fiz uma ampliação desse trechinho aqui do cromossomo, e eu tenho que, nesse determinado trecho de DNA desse cromossomo, o que é um cromossomo? É uma organizaçãozinha que eu tenho DNA condensado. Então, nesse trecho aqui, eu tenho um determinado gene, e nesse outro trecho aqui, eu tenho outro gene. Esse trecho aqui de DNA pode ser o que a gente chama de intron, que é o DNA que chamava antigamente DNA lixo, mas a gente já sabe que atualmente não é bem assim, que são partes inativas do DNA, porque lembrando que em todas as tuas células, tu tem o mesmo DNA, que é o teu DNA, mas de acordo com a função daquela célula, se for um neurônio, ou se for uma célula da pele, ela vai ter partes ativadas diferentes. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Se esse cromossomo estiver numa célula da pele e esse gene 1 for gene de neurônio, ele vai estar desativado. Mas, se for aqui um cromossomo de uma célula de um neurônio, e aqui for gene para ativação de neurônio, esse gene vai estar nessa célula ativado. Então, mapeamento genético é basicamente esse entendimento. E aí eu tenho uma observação importante sobre esse assunto, que no decorrer dos estudos que foram realizados com a Drosophila melanogaster, que é aquela espéciezinha de mosca que eu falei para vocês, que tem aquela particularidade de ser hemigamética, o macho ser hemigamético,
O Morgan, que foi o cientista, né, que estudou isso, e seus estudantes, observaram que alguns pares de genes não segregam aleatoriamente de acordo com o princípio de Mendel, de acordo com o princípio da segunda lei de Mendel. Então, o Morgan, ele achou uma exceção à segunda lei de Mendel. Mas tendiam a ser dados juntos. Então, algumas partes do DNA, alguns pares de genes, eles não se segregam independentemente, segundo observou Morgan. E eles tendem a se agregarem juntos, sendo uma exceção à segunda lei de Mendel, né? Já que é enunciada a segunda lei de Mendel, é essa tal da segregação independente dos fatores de um par. E aí o Morgan, então, sugeriu que possivelmente os genes estavam localizados no mesmo cromossomo e por isso viajavam juntos na meiose. Porque vocês lembram que, segundo a lei de Mendel, não vale para cromossomos homólogos? Só vale para cromossomos não homólogos. Então, o que está acontecendo aqui? É o Morgan observando justamente o que é a limitação da segunda lei de Mendel. E isso deixou esse outro cientista com uma mosca, né, atrás da orelha, com uma pulga atrás da orelha. Ele ficou, eu achei uma exceção à segunda lei de Mendel, que é aquela exceção que a gente já trouxe, tá, pessoal, com relação ao cromossomo homólogo, que eu não posso analisar quando eu estou tratando de genes localizados em cromossomos homólogos, eu não posso analisar o comportamento certinho do que seria a segunda lei de Mendel, que seria uma segregação independente dos fatores. E isso deixou ele dessa forma, mas a gente já até trouxe para vocês a explicação, né? Que se está no mesmo cromossomo ou um cromossomo homólogo, essa segregação tende a não ser independente. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui também o pensamento desse último cientista, né? Que foi tratado aqui, que ficou com a mosca atrás da orelha. E ele diz que a variação na força de ligação indicava como os genes estão posicionados ao longo de um cromossomo, fornecendo um modo de mapeamento de genes. Então, ele fala que os genes eles não estão só ligados. Alguns estão mais ligados que o outro, por uma determinada força que os mantém mais unidos. E isso faz com que, durante a segregação, essa segregação não seja lá tão independente assim, contrariando aí a segunda lei de Mendel. E aí eu tenho aqui, por exemplo, a distância entre esses dois genes, né? Que é chamado até de unidade em Morgan, é a distância desse gene A para esse gene C, para esse gene B. E aí, se a distância de A para C é 2 e a de A para B é 17, e a de A para B é 19, então de C para B é 17. É como se fosse utilizar um conceitozinho de matemática, aquele de distância entre segmentos e entre pontos, para fazer essa análise, mas eu acredito que isso em Enem não vai ser cobrado. E aí, eu trouxe aqui mais uma curiosidade, né, sobre o mapeamento genético e sobre como isso pode ser trabalhado, né, aqui principalmente, ó, unidade de distância dos mapas gênicos, né, que é o 1zinho. A cada distância dessa é igual a taxa de 1% de recombinantes. Então, se eu tenho um gene e ele está distante 1 UR de um outro, então quer dizer que ali eu tenho 1% de taxa de recombinação. Então, 1% desses genes nas células não vão obedecer à segregação independente, né? Mais ou menos isso. Os resultados experimentais obtidos pelo grupo de Morgan indicavam que a taxa de recombinação entre esses genes, ó, que deveria ter sido metade-metade, ela tem uma recombinação diferente em alguns casos, dependendo da distância entre esses genes. Mas eu sinceramente creio que isso para Enem não é algo muito relevante. Mas caso apareça lá no texto, lá na explicação, vocês vão ter pelo menos uma noção do que eles estão falando. E aí, é só reforçando a taxa de recombinação, é a soma da porcentagem dos descendentes com as características recombinantes, o cruzamento teste, que corresponde à taxa de permutação entre os dois blocos, as posições consideradas, que foi uma forma bem difícil, né, de dizer o que eu acabei de dizer, que é que, se eu tenho aqui esse gene Y e esse gene V, que estão a essa distância, né, a cada 1 URL de distância, eu vou ter uma taxa de recombinação correspondente. Então, basicamente, o que vocês precisam saber desse assunto está nesse mapa aqui. Desculpa, está nesse quadrado aqui. Então, vamos lá. E relacionando segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, ligação e crossover, eu tenho que a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, os genes em cromossomos diferentes, o indivíduo
Azão, Azinho, Bzão, Bzinho produz os seguintes gametas, né? Que é aquilo que eu já falei para vocês em segunda lei. E aí, ligação, genes completamente ligados indicam que eles estão no mesmo cromossomo e que estão tão próximos que o crossover é raro. O que é o crossover? A troca entre as perninhas do cromossomo. Sendo assim, eles não recombinam, porque a recombinação é justamente o crossover, justamente a troca. E aí, o crossover, que é uma ligação incompleta, né? Que são genes fisicamente ligados, que impedem a distribuição independente. Então, eu tenho aqui que a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, tem como duas exceções o linkage, que é a ligação entre genes, e o crossover, que permite lá uma diferente porcentagem de formação de gametas. Mas é mais ou menos isso que vocês precisam saber. E aí, finalmente, nós encerramos essa aula. Desculpa se ficou muito longo, mas principalmente a primeira parte é algo que cai bastante no Enem. Vamos agora para a aula de exercícios. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, tchau.